Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Shalom, shalom, povo de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca a mãozinha aí. Eita glória, que saudade dessa nossa reunião aqui. Que saudade. Gente, eu vou precisar de vocês interagindo comigo hoje. Vocês já pegaram papel, caneta? Preparei um PDF lindo para entregar para vocês hoje, um PDF da nossa aula. Lindo. Que assim, poderoso, né? Então vamos lá. Bom que se qualquer coisa vocês liguem o microfone para falar comigo, se não estiver me ouvindo, amém? Eu escolhi uma palavra, tem muitas palavras que pode representar ferida da alma, cura interior, mas eu escolhi para a gente hoje Provérbios 4:23, porque muitas pessoas interpretam essa passagem de forma errônea. E a passagem fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Antes de eu começar essa aula,
eu queria que esse estudo, né, essa aula, eu queria que você fechasse os olhos e falasse, repetisse comigo. Espírito Santo, abra minha mente, o meu coração e o meu espírito para conhecer a tua palavra e ser transformado por ela, amém? Então vamos lá, em Provérbios 4, 23, fala sobre guardar o coração. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós somos um ser tricotômico. O que significa isso? Corpo, alma e espírito. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2:7. A alma, gente, é parte invisível e eterna de uma pessoa. A pessoa precisa entender isso. Tem gente até hoje, né, que confunde o que é alma. A alma é onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, decisões. Isso é a nossa alma. Ela representa quem nós somos por dentro. Ou seja, como que a gente pensa, sente, como que a gente age. Enquanto o corpo é o que nós vemos por fora, a alma é o que nos dá a nossa identidade. É aquilo que permanece além da vida física. Então, é a nossa mente, nossos pensamentos, é onde a gente pensa, raciocina, lembra das coisas. Aqui é onde formamos nossas opiniões, nós entendemos o mundo ao nosso redor. Eu tenho que explicar isso aqui, que vocês vai fazer todo sentido, algumas coisas que estão travadas na sua vida hoje, que vão cair por terra em nome de Jesus. A mente, ela também são as nossas crenças, os nossos padrões de pensamento. A nossa alma também são as nossas emoções, os nossos sentimentos. É a parte da alma que sente, que reage tudo que acontece dentro e fora de nós. Então, isso inclui alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, nossa paz. As emoções mostram como nós estamos por dentro. E elas podem ser afetadas por coisas que a gente vive, tanto boas quanto ruins. E a nossa alma também é as nossas vontades, ou seja, as nossas decisões. É o que a gente usa para escolher o que queremos fazer. A vontade é aquela parte que nos ajuda a decidir, a agir, a escolher o melhor caminho, o melhor momento. Ela reflete nosso desejo de mudar os comportamentos e usar o nosso livre-arbítrio. Então, presta atenção. Coloca aí 3 dedinhos, né? Coloca aí 3 dedinhos. Nós somos alma, corpo e espírito. Corpo, ok? Formado do pó da terra. Vocês me lembram até no final de falar uma coisa bem bacana para vocês sobre isso. Alma, o que é alma? Acabei de falar aqui. Nossa mente, nossas emoções, nossas vontades, né? Pensamentos, sentimentos, decisões. E espírito. A nossa alma, ela é inclinada ao pecado. Naturalmente, ela tem uma tendência a querer o que é errado. A nossa alma, ela busca satisfação. Ela sempre quer preencher um vazio interior. Muitas vezes ela tenta isso com coisas do mundo. A nossa alma, ela pode ser ferida. Ela sente dor por causa de traumas da nossa infância, por traumas que a gente passa na nossa vida adulta, adolescência, por rejeições, por decepções. A nossa alma tem sede de Deus. No fundo, ela deseja um relacionamento com Deus. Até mesmo aquelas pessoas que se dizem ateus, essa pessoa sente um vazio de algo. A alma, ela é eterna. Mesmo quando o corpo morre, a alma continua existindo. A alma, ela pode ser curada. Jesus pode restaurar e transformar a alma, trazendo paz, trazendo alegria. A alma é que sente emoções e desejos. É onde que está aqui todos os nossos sentimentos e vontades. A alma é que enfrenta ataques espirituais. O inimigo, ele tenta desviar a alma do caminho de Deus. Gente, vocês estão me compreendendo aqui? Porque eu quero que vocês vão anotando. Porque o que eu pedi? O que eu estava aqui em oração?
Deus vai falar, o Espírito Santo vão falar com vocês, na medida que eu for ensinando aqui, falando alguma coisa para vocês sobre esse tema, o Espírito Santo vai falar para vocês o que é que está na sua vida bloqueando, o que precisa ser curado. Você vai ter esse discernimento através dessa aula de hoje, através desse estudo de hoje. Então, a alma que enfrenta ataques espirituais, a alma pode descansar em Deus. Somente em Deus a alma encontra paz, somente em Deus. Então, a nossa passagem de estudo de hoje é Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uai, Lu, você está falando de alma e de coração? Né? Me explica isso aí melhor. O que a Bíblia chama de coração não é emoção apenas. No hebraico, essa palavra aqui é lev. É L-E-V, lev. Ela não significa só sentimentos. Olha que importante. Ela inclui pensamentos, memórias, intenções, decisões, motivações, sistema interno de crença. Ou seja, ela é a alma. Eu acabei de explicar o que é a alma, certo? E no hebraico, essa palavra aqui, coração, lev, na Bíblia hebraica, no original, ela inclui tudo isso. Ou seja, o coração bíblico é o centro de governo da vida. Quando a Bíblia diz assim, ó, guarda o teu coração, ela está dizendo assim, proteja o lugar de onde você decide, de onde você interpreta, de onde você reage, de onde você crê. Fontes da vida. O que realmente flui do coração. A palavra fontes no original, ela remete a manancial, nascente, origem. Sabe o que isso revela? Isso revela algo seríssimo. Que comportamentos não surgem do nada. Que nossas reações não são aleatórias. E que nossas decisões não são neutras. Tudo nasce de algo interno. Se o nosso coração está ferido, as escolhas saem contaminadas, os relacionamentos vão ser distorcidos e a fé, ela sai fragilizada. Por isso, Jesus disse assim, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos. Isso está lá em Mateus 15, 19. Ele não estava falando de pecado isolado, mas de origem interna não tratada. Vocês estão conseguindo compreender? Ótimo. Então tá, como é que a ferida ela entra na nossa alma? Ela entra por situações dolorosas, né? Quando algo ruim acontece, como uma rejeição, uma traição, uma perda. Com palavras ofensivas, quando alguém diz algo negativo, como uma crítica, xingamentos, palavras duras. Como uma atitude negativa, quando a pessoa sente desprezo ou indiferença, sabe? Vindo de uma outra pessoa. Com gestos hostis, quando alguém faz algo que mostra rejeição, como virar as costas, te ignorar, ou então outras experiências, né? Coisas mais sutis, mais simples, como aquela expectativa não atendida que você queria, ou se sentir injustiçado. A ferida entra, a ferida entrou. Então, vocês já vão anotando aí que o Espírito Santo já está falando. Já está falando aqui já. Se alguma dessas coisas aconteceu com você, se sentiu injustiçado, atitude negativa, situação dolorosa, então é assim que a ferida entra. Como que a ferida cresce dentro de você? Pensar demais na situação. A pessoa fica lembrando o que aconteceu, revivendo a dor várias vezes. A pessoa guarda a raiva, ela não libera a raiva, ao invés disso, ela mantém esse sentimento dentro de si. Deixa a ira, o ódio, a vingança e outros sentimentos tomar conta. A pessoa começa a querer vingança, querer justiça própria, sabe? Isso aí fortalece o sentimento de dor. A ferida cresce também quando você sente indignação constante. Sabe quando acontece algo com você e você fica indignada constante? Sempre você está lembrando da situação. Você está indignada. Tem uma ferida crescendo aí.
A pessoa sente que foi tratada de forma injusta e ela não consegue deixar isso para trás. Isso está alimentando uma ferida. E o que acontece se a ferida não for curada? É claro que se a ferida não é curada, ela vai ficar maior. Ela vai causar mais dor, mais sofrimento. E isso pode não te afetar fisicamente, mas também pode te afetar fisicamente. Mas principalmente ela afeta a sua saúde mental, o seu emocional. Ela pode se transformar em amargura, em ressentimento, e em casos mais graves, abrir portas para ataques espirituais. Em Mateus 10, 28, fala assim, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Viu como é sério a ferida da alma? Essas consequências aqui mostram como que as feridas da alma podem afetar toda a sua vida, de dentro para fora. Vocês vão ver aqui umas consequências que eu coloquei, e agora vocês vão anotar aí no caderninho de vocês aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, ok? Porque é inúmeras as formas, as consequências que as feridas da alma agem na nossa vida. Nível mental, nível espiritual e no nível físico. Então, vamos lá. Vocês já vão anotando aí, tá? Faz um asterisco, vai anotando. Ansiedade constante. Tá no nível mental. Vou falar do nível mental. Ansiedade constante. A pessoa sente medo, preocupação o tempo todo. Ou com dívida, ou com conta, ou com alguma coisa. Ela tá sempre preocupada, ela tá sempre sentindo medo, ela tá sempre ansiosa. Depressão. Sentimento de tristeza profunda, de desânimo, de solidão, pensamentos negativos. Ela pensa mal sobre si mesma, sobre os outros, falta de concentração, dificuldade para se focar nas atividades diárias, autoestima baixa, sentimento de não ser boa o suficiente, de não ser bonita o suficiente, de não estar nos padrões que ela está acostumada a ver, a assistir. Ruminação, ela fica revivendo o passado. Tudo ela tem que voltar lá no passado e lembrar de alguma coisa que ela viveu, ela é desse jeito porque ela foi assim no passado, porque o pai dela fez isso, porque a mãe fez aquilo, porque ela sofreu demais. Ruminação. Ela fica repensando nas dores repetidamente. No nível espiritual, quais as consequências, Lu? Falta de paz interior, sensação de inquietação na alma, sabe? Eu tenho uma mentorada minha que vira e mexe, ela vira e fala assim, Lu, eu tô orando, tô jejuando, tô fazendo tudo, mas eu não tô bem, eu tô com aquela inquietação na alma, ferida na alma. A pessoa tem dificuldade de orar. A pessoa pode sentir um bloqueio para falar com Deus. Ela não tem vontade de orar 10 minutos, 15 minutos. Meia hora já é muita coisa. Uma hora já, pelo amor de Deus, acaba. Sabe? Perda de fé. Dúvidas sobre Deus. Dificuldade em confiar nele. Dificuldade. Fala que tem fé, mas ela tem dificuldade. Afastamento de Deus. A pessoa se sente distante, ela não deseja buscar a presença de Deus todo dia. Ela não tem essa vontade. Existe um afastamento mesmo, uma opressão espiritual. Também ela pode sentir. Sensação de peso, de ataques espirituais constantes, de pesadelo. Ressentimento, dificuldade de perdoar, de liberar mágoa. Isso aqui cria barreiras para o relacionamento com Deus. E no nível físico, cansaço excessivo, sensação de fadiga, mesmo sem esforço nenhum, mesmo sem estar fazendo muito esforço. Insônia ou sono agitado, dificuldade para dormir, ter pesadelos, dores no corpo, sensação de dor, especialmente nas costas, na cabeça, no estômago, sem causa aparente, ok?
Problemas de saúde recorrente. A pessoa adoece frequentemente, tem doenças crônicas. Gente, eu já contei meu testemunho várias vezes para vocês. Eu tive um tumor neural no nervo causado pelo emocional. Enfim, né? Um tumor benigno, mas neural, causado por emocional. Então, vamos lá, um tumor raríssimo. Estou relembrando vocês aqui do perigo da ferida da alma. Problemas digestivos, desconforto no estômago devido ao estresse emocional. Alterações de apetite, comer demais ou perder a fome de comer. E Jesus, gente, nunca ignorou o coração. Olha só, em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Enviou-me para curar os quebrantados de coração. É claro que eu estou pulando alguma parte aqui, mas 4,18, Lucas. Ou seja, quebrantados de coração, aqui significa fraturados internamente, partidos por dentro, danificados emocionalmente. Jesus aqui não está dizendo, mandou-me curar só os demônios. Mandou-me curar só o corpo. Não é isso que está dizendo aqui em Lucas. Ele disse coração. Isso valida cura interior como parte central do evangelho. Não um extra. Porque muita gente fala, cura interior, né? Não entende. Quem cura é só Jesus. Sim, é só Jesus. Mas se você não busca ajuda, os médicos, terapeutas, eles estão aqui para te auxiliar a descobrir a sua dor, a buscar a raiz e te levar à cura com o Senhor. Então, Provérbios 4:23 explica por que pessoas espirituais vivem ciclos repetidos o tempo todo. Explica porque gente que ama a Deus toma decisões autossabotadoras. Explica porque pessoas fiéis vivem em relações doentes. Vocês entenderam agora? Isso não é incoerência espiritual. É coração ferido governando a sua vida. A fé pode ser verdadeira. A pessoa pode orar, pode jejuar. Mas se o coração dela ainda está doente, não tem como. Se Deus não governa a força, um coração machucado, Ele cura. Ele cura. E onde que tá as raízes da ferida da alma? Onde que está? Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Gente, as raízes das feridas da alma começa numa infância difícil, num relacionamento ruim, abusivo. Em várias formas começa uma raiz de ferida da alma. Pode ser lá na sua infância, a pessoa que foi maltratada fisicamente, emocionalmente, ou abusada sexualmente, pelo avô, pelo tio, por um vizinho, por um parente. Pais que não deram atenção, carinho suficiente. Pais que abandonaram, que rejeitaram. Ver brigas dentro de casa, vícios dentro de casa, violência dentro de casa. Pais com problemas de saúde mental. Sofrer bullying ou ser intimidado na escola. Ser comparado o tempo todo com os irmãos, com os colegas. Pressão para tirar boas notas ou para ter um bom comportamento. Aqui entra uma raiz da ferida da alma. E a pessoa pode virar e falar assim, isso foi lá na minha infância, não tem nada a ver, eu já fui curada disso, eu já perdoei. Será? Porque se tem algo bloqueado e algumas atitudes suas hoje, é consequência do que você viveu lá atrás. Só que você não curou e não tratou. Você simplesmente falou, eu já esqueci, tá tudo certo. Mas você curou. Porque sim, quem cura é Jesus. Mas você buscou a cura? Você buscou a cura? Nós vamos descobrir já já.
A raiz da ferida da alma também entra em relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, ser maltratado fisicamente, emocionalmente. Porque tem homem e tem mulher que tem a boca mais afiada, tem a língua mais afiada do que faca. Machuca mais do que bater. Né? Ser traído por quem ama. Ser manipulada, controlado pelo parceiro, pela parceira. Términos de relacionamentos muito dolorosos. Eu vou contar uma outra testemunha aqui para vocês. Eu estava quase casando com um falso pastor. Já contei esse testemunho uma vez no grupo. Né? E isso me abalou muito, porque eu descobri muitas coisas, e para mim, assim, né, era o homem de Deus, porque não só por ele ser pastor, né, mas por ele ser profeta, tá? A gente subia monte todo sábado, ele coordenava grupos de oração, a gente orava na madrugada, assim, é uma pessoa que fala assim, gente, tudo que eu passava mal, vinha orar, não aceitava remédio, enfim, era um homem perfeito de Deus. Depois da decepção que eu tive, que Deus não deixou eu casar, com tudo pronto, data marcada, o Senhor não deixou, eu fiquei 10 dias muda, sem fala, sem voz, eu perdi a voz. Eu perdi a voz de não conseguir, eu tive que desmarcar todas as minhas mentorias, palestra, imersão que eu ia dar, tudo, eu tive que desmarcar tudo. Eu simplesmente comecei ficando rouca. Eu nunca tinha ficado rouca, nem quando criança, nunca passei por esse problema. Me abalou tanto que eu perdi a voz durante 10 dias. Então, assim, é muito sério quando a gente tem um abalo emocional. Porque quando a gente tem um abalo emocional, imagina aí vou dar um exemplo para vocês imaginarem. Um boneco seu de cera, né? Uma estátua sua de cera. Você vai imaginar. Daiane vai imaginar a estátua dela, ela de cera, do tamanho dela. Juliana dele, Silvana, Simone, todo mundo que tá aqui, ok? E aí, vem uma pedra gigantesca, alguém com uma pedra gigantesca que taca nessa estátua. Vários fragmentos vão se partir, certo? Um fragmento desse, que é a dor profunda, o inimigo pegou e levou para um cativeiro. E aí, essa ferida tá lá. Para quando ele quiser mexer, se você não se curar, ele tem esse fragmento na mão dele. Vocês estão conseguindo me entender? Coloca um joinha aí. Ótimo. Então, é isso. Há outras formas. Então, términos de relacionamento muito dolorosos entram feridas. Perdas e lutos entram feridas. Morte de pessoas queridas, né? Pai, cônjuge, filho, separações, divórcio, perda de emprego, falência financeira, mudança de cidade, de país, deixando a família, os amigos para trás, experiências traumáticas, né? Assalto, sequestro, violência, acidente de carro, outros acidentes graves, diagnóstico de doença grave, tanto sua como de um familiar, desastres naturais como enchentes, terremotos, incêndios, passar por guerras, conflitos, pressão na sociedade, ser vítima de preconceito por causa da cor, da sexualidade, da religião, ser julgado por ter uma doença física, uma doença mental, pressões para se encaixar em padrões de beleza, cobranças para seguir a expectativa da sociedade. Eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso ter alguém do meu lado para provar para a sociedade que eu sou casada, eu tenho uma família, tenho um bom emprego, sabe? Pressões da sociedade, problemas financeiros, perder todo o dinheiro ou recurso que você tem de repente, ter muitas dívidas, dificuldade para sustentar sua família, ficar desempregado, problemas de saúde mental, físico,
né? Sofrer de depressão, ansiedade, problemas psicológicos sem tratamento, ter doenças crônicas, autoimune, debilitantes, uso de álcool, de droga de forma abusiva, distúrbios alimentares, rejeição e abandono. Ser rejeitado é a número 1 de ferida da alma. Ser rejeitado por amigo, por grupo social, por familiar, ser deixado de lado por pessoas importantes como seus pais ou cônjuges, ser isolado ou ser excluído socialmente. Rejeição e abandono é a número 1. Problemas no trabalho também causam uma ferida. Ambiente de trabalho tóxico, sofrer assédio no trabalho, falta de reconhecimento no seu trabalho, ou excesso de trabalho, perder chance de crescer na carreira. Então, são inúmeras formas que as feridas entram. Eu estou falando aqui para vocês as, assim, mais comuns, né? Experiências espirituais dolorosas, sabia? Até isso. Você passar por situações religiosas ruins, ser julgado por um líder dentro da sua igreja ou dentro do ministério, desapontamentos espirituais, como até oração sua não atendida. Pessoa que fez 40 dias de jejum, 21 dias de jejum, não teve oração atendida, pode ter criado muita expectativa por isso. Então, ser rejeitado em igreja, em grupos religiosos, não te deixar avançar, não te deixar voar dentro da igreja, não te deixar tudo isso abre uma ferida. Ok? E quais são os sinais e sintomas de que você tem uma ferida na alma? Já anota aí. Falas extremas. Pessoa que começa a ser radical demais nas falas ou fala exageradamente. Pessoas que tratam mal quem ama. Muitas vezes machuca aqueles que estão mais próximos. Pessoa que está sempre na defensiva. Age como se estivesse atacando o tempo todo. Ataca com palavras. Usa a palavra como forma de ferir os outros. Pessoas que fazem piada de tudo. Usa o humor para evitar lidar com a dor. E tudo ela faz uma piadinha sem graça. Pessoa com uma amargura nos lábios. As palavras refletem o ressentimento. Ressentimento constante. Pessoas que vivem sentimentos antigos repetidamente. Pessoa que fica recontando a história negativa dela, que acabei de falar, né? Fica toda vez falando dos traumas do passado, o que ela passou, o que ela... Esquece isso, para de revisitar o seu passado toda hora. Passou, acabou, tá lá atrás. Pessoa que é cheia de não me toque. Mantém distância emocional, mantém distância física. Pessoa que tem dificuldade em perdoar. Guarda mágoa, demora para liberar perdão. Ela demora para liberar perdão. Se magoa facilmente. Uma pessoa almática. Tudo que você fala está servindo para ela. Você está falando num grupo, está servindo, ela pega, acha que é para ela. Pessoa que fala com rancor. Suas palavras são carregadas de ressentimento. Pessoas que ferem os outros, que falam palavras que machucam constantemente. Eu estou sendo sincera. Eu sou sincera, eu falo o que eu penso. Essa pessoa tem uma ferida na alma. Pessoa que não expressa amor, que não expressa carinho, que tem dificuldade em demonstrar afeto, que tem dificuldade da pessoa ficar abraçando ela, beijando ela, e ela também não faz isso. A pessoa não expressa. E a pessoa também que vai de um extremo ao outro, também, ela alterna entre isolamento e necessidade de atenção o tempo todo. Ela precisa de atenção o tempo todo. Pessoa que tudo justifica, tudo ela tem uma justificativa. Ela está sempre se explicando. Eu tenho uma amiga assim, ela está sempre se explicando. A gente manda mensagem para ela, ela não respondeu na hora, não. Ela, no outro dia, quando ela responde, ela já vai chegando pedindo desculpa. Lu, desculpa, ontem eu não te respondi por causa disso. Não precisa. Não precisa, mas ela está sempre se justificando. Pessoa que se sente perseguida, desconfia das outras, que reclama, que murmura, que tem dificuldade de se expressar, que tem dificuldade de sonhar, que inicia muitas coisas, começa muitos projetos, mas raramente termina. Se compara o tempo todo,
sente-se inferior aos outros. Então, tem muitas formas. Se você tem ciúme exagerado, se você tenta controlar tudo, se você é perfeccionista demais, quer fazer tudo perfeito para não ser criticado, se você não aceita elogios, não elogia, sente que tem um vazio por dentro, então são inúmeras coisas. Eu poderia ficar aqui, assim, falando várias coisas para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Ferida da alma não é o que aconteceu com você. É o significado que você atribuiu ao que te aconteceu. Então, ferida, na verdade, não é o abuso em si, não é o abandono em si, não é a rejeição em si. É a conclusão silenciosa que nasceu ali naquele momento. Quando você disse assim, não sou o suficiente. Se eu depender de alguém, eu vou me machucar. Deus não me protegeu, deixou isso acontecer com meu filho, deixou isso acontecer comigo, deixou isso acontecer. Amar custa caro demais. Foi quando essas conclusões entraram. Essas conclusões viraram leis dentro de você. E aí, você pode orar, você pode jejuar, você pode servir a Deus. E toda decisão vai passar por essas feridas aí. O maior erro é tentar viver por princípios da Bíblia com o coração ferido. Aqui está uma verdade que ninguém gosta de falar, porque é uma verdade dura, mas eu preciso falar, porque ela é libertadora. Princípios não governam uma alma ferida. Feridas governam alma ferida. A pessoa até sabe o que é certo. Ela sabe perdoar, na teoria, porque ela tem uma mágoa dentro do coração dela. Ela sabe confiar em Deus, no discurso, na pregação, na conversa com a amiga. Mas na hora de agir, deixando que Deus toma as rédeas da situação, ela não confia. Ela sabe amar, biblicamente, porque não está amando o próximo. Então a pessoa até sabe o que é certo, mas ela reage diferente. Ela foge quando ela deveria permanecer. Ela controla tudo quando ela deveria confiar. Ela se fecha quando ela deveria ser vulnerável, abrir, falar. Ela desconfia de Deus quando ela deveria descansar. Alguém aqui já se identificou? Alguém aqui já identificou que tem ferida? Em qual área que é? Vai interagindo aí comigo, pessoal, para eu saber que vocês estão entendendo. Ninguém se identificou? Tá todo mundo curado? Então Jesus pode voltar, eu já posso encerrar essa aula aqui. Gente, não é falta de caráter, não é rebeldia espiritual. Isso aqui é proteção emocional, só que disfarçado de maturidade. Sabe como a ferida começa a governar suas decisões? A ferida, ela sempre decide antes da consciência. Por exemplo, você escolhe pessoas indisponíveis. Isso aqui confirma a ferida da rejeição. Você evita vínculos profundos com outras pessoas. Sabe o que isso aqui revela? Que você evita sentir dor novamente. Você aceita menos do que merece, porque você tem medo de perder. Você sabota as oportunidades que aparecem para você e tem medo de enfrentar novas coisas que Deus já mandou você fazer, porque você tem medo de fracassar. Você tem medo de ser exposta. A pessoa acha que ela está sendo prudente, mas, na verdade, ela está sendo dirigida por uma dor antiga. Toda ferida não tratada cria um mapa de sobrevivência. Esse mapa não foi feito para prosperar. Ele foi feito para não doer novamente. Vocês estão entendendo?
Então, muita gente não prospera por isso. Por isso, tem uma ferida te protegendo aí. Te protegendo de prosperar, protegendo entre aspas, tá? Por quê? Porque você está no mapa da sobrevivência. Você não se relaciona como adulto nesse caso. Você se relaciona a partir da idade emocional da sua ferida. Podem anotar isso aí. Olha que sério o que eu estou falando aqui agora. Ninguém tem coragem de falar ou ninguém quer falar para não confrontar, né? Mas você não se relaciona como adulto. Você se relaciona a partir da idade emocional da sua ferida. Por isso que adultos feridos reagem como crianças, têm atitudes infantis. Por isso que pessoas maduras espiritualmente agem de forma imatura emocionalmente. Por isso que relações viram campo de guerra silenciosa. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. A pessoa que tem ferida de abandono, ela tem apego excessivo. Ou então ela tem frieza extrema. Porque ela tem uma ferida de abandono. A pessoa que tem ferida de rejeição, ela tem necessidade constante de aprovação. Ela tem uma ferida de rejeição. A pessoa que tem ferida de traição, ela tem controle, ciúme, vigilância o tempo todo. Ela está sempre em alerta. A pessoa que tem ferida de humilhação, ela tem perfeccionismo, rigidez, orgulho espiritual. E o mais grave de tudo isso aqui é que você exige do outro o que só a cura pode te dar. E a ferida, ela interfere na sua fé. Isso aqui é um ponto delicado que muita gente ignora. A ferida não tratada, ela filtra a imagem de Deus. A pessoa não se relaciona com Deus como Ele é. Mas como a ferida permite que ela se relacione. Por exemplo, quem foi abandonado sente um pouco distante de Deus, sente Deus distante dela. Quem não teve pai, quem não teve mãe. Quem foi punido demais, vê Deus como severo. Quem foi controlado demais, luta com a autoridade espiritual. Quem foi decepcionado, ora, mas não espera mais nada. Por isso que tem muita gente que ora, mas não confia, que jejua, mas vive com medo, que serve na igreja, serve em muitas pessoas, no ministério, em célula, mas não descansa em Deus. Que crê, mas não se entrega de verdade. Isso aqui é a ferida governando. É um alerta necessário. Eu vou ser bem honesta aqui com vocês, gente. Libertação espiritual sem cura interior gera recaída. Por quê? Porque os demônios se alimentam das nossas feridas. Ele sabe exatamente onde você tem uma ferida aberta, não curada. E isso é uma porta aberta para ele agir. Jejum sem tratamento da alma gera rigidez. Atos proféticos sem consciência emocional gera frustração, porque você faz o ato profético e vê resultado. Então, Provérbios 4:23 explica por quê. Explica porque pessoas espirituais vivem ciclos repetidos. Gente que ama a Deus toma decisões autossabotadoras. E pessoas fiéis vivem em relações doentes. Já falei sobre isso aqui. Isso aqui não é incoerência espiritual, é o coração ferido governando a sua vida. A fé ela pode ser verdadeira, mas se o coração ainda está doente, não tem como. Ou seja, por que eu quis dar essa aula antes da aula de amanhã, da nossa oração de libertação amanhã? Porque espírito liberto, mas alma ferida, vai existir conflito interno constante, porque, acabei de explicar, o inimigo, ele usa a sua ferida para se alimentar.
Ele usa da sua ferida para se alimentar. Por isso, em toda mentoria que eu dou sobre libertação, é preciso incluir a aula de cura interior. Não existe libertação sem cura. Por isso, chama Ministério de Cura e Libertação. Para haver uma libertação completa, é preciso ter cura da alma. Deus não governa a força em um coração machucado. Já falei isso aqui. Jesus, ele não curava só corpos. Ele restaurava a identidade, pertencimento, valor. Tá bom, Lu, entendi tudo da aula de hoje. Perfeito. E agora, o que é que eu preciso fazer? O que é que vocês precisam fazer? Primeira coisa, pode anotar aí. O que entrou no seu coração e nunca foi tratado? Que ferida ainda governa as suas reações? Que decisões você toma por medo, não por fé? Que imagem de Deus nasceu da sua dor? Guardar o coração, gente, começa quando você examina ele. E Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus não sonda para acusar, ele sonda para curar a fonte. E o caminho da cura é esse. É você ressignificar, não é você esquecer, é ressignificar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai nomear a sua ferida. O que doeu? Quando doeu? O que você passou a acreditar sobre você, sobre os outros, sobre Deus? O que entrou no seu coração e nunca foi tratado? Que ferida ainda governa as suas decisões hoje, as suas reações? Que decisões você toma por medo e não por fé? Qual que é a imagem de Deus? Você vai identificar os votos internos que você fez. Quando você faz um voto interno, é um decreto, hein? Cuidado com isso. Quando você fala assim, ó, nunca mais eu vou confiar. Nunca mais eu vou confiar no fulano. Nunca mais eu confio em homem nenhum. Eu não sirvo para casar. Eu sirvo para ficar sozinha. Eu preciso me virar sozinha. Se eu amar, eu vou sofrer. Isso é voto interno. É um decreto que você fez, que você vai ficar sozinha para sempre, que você não vai casar, que nenhum relacionamento vai dar certo. É um decreto, você tem que anular isso em nome de Jesus. Então, você vai identificar quais foram os votos internos que você fez. E você vai confrontar essa mentira. Isso é fato ou conclusão? Isso vem de Deus ou é uma dor minha? Você vai permitir, você vai sentir o que foi bloqueado, ok? Porque dor não sentida vira comportamento desajustado. É como você colocar um band-aid em uma ferida, sem antes limpar ela, sem antes colocar remédio. Tem como curar? Não tem como curar. A cura, ela acontece quando você fala aonde que está doendo e deixa ser curada, se permite a ser curada. Então, é preciso perdão dos pecados. Primeiro passo, essencial para tudo, para a restauração completa da alma, perdoar. Por isso eu falei a tarefa de escrever a carta de perdão. É preciso de libertação espiritual, quebrar opressões, restauração da dignidade que foi perdida. É preciso restauração total, buscar ajuda, se é uma ferida que você não consegue sozinha, para você desbloquear as áreas da sua vida. Então, gente, se o coração não for curado, ele vai governar errado a sua vida, ele vai distorcer sua fé, você vai continuar repetindo padrões, vai existir prisões invisíveis. Então, ele precisa ser curado para que as coisas mudem, né? Para que as escolhas mudem, para que os relacionamentos, sua fé amadureça. Está na hora de você se permitir ser curada por completo. De amar sem se anular, de não permitir. Você está vivendo hoje
o que você está aceitando na sua vida. Você está vivendo hoje o que você permite. Está na hora de você se relacionar com Deus sem medo. Está na hora de você começar a reagir, começar a escolher, tomar atitude. A cura não vai mudar o seu passado, não. Fato, ele já passou. Mas ela muda quem manda no seu presente. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês agora. Eu quero que vocês fechem os olhos, por gentileza. E imagine uma casa antiga, que está suja, com paredes rachadas, infiltrações, com janela quebrada. Essa janela quebrada está dando abertura para entrar bicho, barata, rato, escorpião, sapo, enfim, qualquer tipo de bicho. Cheia de teia de aranha, uma casa antiga, suja. Só que você precisa morar nessa casa. Você precisa construir ali a sua vida, sua família, seu futuro. E ela precisa ser limpada, certo? Ela precisa ser limpa, certo? Ela precisa de uma faxina, de conserto, de uma pintura nova, de janelas novas. Ela precisa de uma geral. Essa casa é a sua alma. As sujeiras, os estragos, são as suas feridas. E os bichos, os ratos, as baratas, né? São os demônios. Que encontraram a porta aberta, a janela quebrada, e entrou. E tá aí se alimentando, vivendo aí dentro. Assim como essa casa precisa ser consertada, limpar o interior dela, assim como essa casa precisa fechar a porta para impedir a entrada de novas pragas, da mesma forma, você precisa tratar as feridas da alma com cura, com restauração espiritual, para que os demônios não tenham mais acesso a você. E sua alma possa ser livre e saudável novamente. Enquanto a janela não for consertada e a porta não for fechada, os ratos e as baratas não vão sair. Assim eu finalizo minha aula, meu estudo de hoje. Eu gostaria que vocês falassem se vocês entenderam, se ficou claro para vocês o que é realmente, o que bloqueia, e se você conseguiu identificar na tua vida qual a ferida que precisa ser curada. Não existe pessoas que não têm nenhuma ferida. Não existe isso. Não existe isso. Então, nós vamos orar, depois eu vou abrir o grupo para vocês, para que vocês possam se manifestar e para que vocês possam falar. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que vocês autorizassem a oração, quem nunca participou, né? Eu oro no coletivo. Então, eu peço que vocês falem, eu autorizo Lucineide Pagano, a orar por mim, por áreas da minha vida, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, com reverência, Pai, com verdade, Senhor, e clamamos os anjos do Senhor aqui agora, e na casa de cada um que está online, presente aqui nessa oração, Pai. Conforme a Tua palavra diz, Pai, que os Teus anjos são ministros enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor agora, guardando, protegendo, trazendo ordem espiritual, preparando esse ambiente para a atuação aqui, Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Age Espírito Santo sobre cada pessoa aqui presente nessa oração agora. Sobre cada ambiente. Pai, nós não viemos aqui esconder nossas feridas, Senhor. Nós viemos apresentar o nosso coração como ele está agora, Pai. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada uma aqui. O Senhor sabe onde dói, o que foi vivido, o que nunca foi falado, o que carregamos em silêncio já há algum tempo, Pai. Há dores aqui, Senhor, que não nasceram ontem. Feridas antigas, profundas, que foram sendo empurradas para dentro.
Há pessoas aqui que aprenderam a sorrir, mas que estão chorando por dentro. Pessoas que aprenderam a ser fortes, Pai, mas porque não tiveram escolha. Hoje, Pai, nós estamos parando aqui, Pai, para te pedir, Senhor, age na nossa vida, cura nosso coração, cura o nosso emocional, Pai. Hoje nós paramos de fugir, Senhor. Não queremos mais disfarçar. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Pai. Senhor, olha para cada memória aqui, Pai, para cada memória que ainda machuca, cada palavra dura que foi ouvida, Senhor, cada rejeição que marcou, Pai. Olha para cada abandono, Pai, que deixou medo, para cada decepção que roubou a nossa confiança, Senhor. Há pessoas aqui, Pai, que ainda tomam decisões com base na dor, que se fecham por medo de sofrer de novo, que se afastam não para se machucar, Pai, para não se machucar, Senhor. Senhor, há pessoas aqui que controlam tudo porque tem medo de perder, que controlam tudo, controlam cada passo, controlam cada ação, Senhor. Se eu te peço, olha com carinho para cada dor daqui, Pai, dessas pessoas aqui, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não foi falta de fé, Pai, foi excesso de ferida. Jesus, entra agora nesses lugares internos, entra nas lembranças, entra nos sentimentos confusos, Pai, nas perguntas sem resposta, Senhor. Cura o que foi quebrado por dentro, Pai. Restaura o que foi ferido no coração, Senhor. Toca onde ninguém conseguiu tocar, Senhor. Nós entregamos a Ti os pesos emocionais, as culpas que não eram nossas, as responsabilidades que nós carregamos cedo demais, as dores que tentamos resolver sozinhos, Senhor. Que toda mentira que nasceu da dor caia por terra agora, em nome de Jesus. Mentiras que diziam, eu não sou suficiente, eu não posso confiar, eu vou acabar sozinha, Deus não se importa comigo. Pai, em nome de Jesus, que toda mentira caia por terra agora, em nome de Jesus. Substitui essas mentiras, Senhor, pelas Tuas verdades, Pai. A verdade que cura, que liberta, que traz descanso à nossa alma. Uramanda canta la sura, libera la lixila, libera la canta, libera la lixila, libera la ei. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem com a tua paz, Espírito Santo. Acalma a mente cansada aqui, Espírito Santo. Aquieta o coração ansioso. Trata a alma ferida com cuidado, com amor, com verdade. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós declaramos que a dor não governa mais nossas escolhas. O passado não define mais nosso futuro. A ferida não comanda mais nossos relacionamentos. Cristo governa nosso coração, Cristo governa nossas decisões, Cristo governa nossa história. Senhor, eu quero consagrar, Pai. Eu quero consagrar esse grupo, Senhor, a Ti, Senhor. Eu quero consagrar nosso mês de fevereiro, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, todos os dias desse mês. Nós consagramos a Ti cada dia, cada decisão, cada encontro, cada caminho que será trilhado nesse mês. Nós entregamos nossos planos, nosso trabalho, nossa casa, nossos filhos, nossa família, nossa atitude, nossas atitudes, nosso coração, Pai. Que nada seja conduzido pela ansiedade, pelo medo, pela pressa, mas que tudo seja guiado pela Tua vontade, Senhor, pela Tua paz, Senhor. Guarda-nos de escolhas erradas, Senhor. Livra-nos de armadilhas invisíveis, Pai. Direciona nosso passo, Senhor, mesmo quando não entendemos o caminho, Senhor. Que fevereiro seja um mês de alinhamento, de cura interior, de restauração da fé, de fortalecimento espiritual. Nós colocamos este mês debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu cuidado, Senhor, debaixo da Tua direção, Pai. E eu quero Te pedir, Pai, por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, pela Marjorie, Pai, pela Silvana, pela Eliane, pela Rafaela, pela Simone, pela Daiane, pelo Juliano, pela Tamires, Senhor.
pela Andressa, Senhor, pela Josiane, pela Landa, pela minha vida, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, em especial por todas essas pessoas aqui, Senhor, que elas possam experienciar milagres, que elas possam viver o sobrenatural, Pai, que elas possam viver experiências contigo, Senhor, que elas possam tomar decisões assertivas, Pai, que amanhã seja um dia sobrenatural do teu agir, Senhor, que o Senhor venha com mãos poderosas, Senhor, que venham, Pai, com decisões, que tragam conexões, Pai, que abram as portas que estão fechadas, Senhor, que tirem as pessoas tóxicas do caminho, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pelo sobrenatural na vida de todos que estão aqui nesse mês de fevereiro. Que o Senhor possa, Pai, trazer as respostas que eles precisam, o direcionamento que eles precisam, que eles possam ser obedientes às tuas palavras, ao teu direcionamento, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela aula de hoje, eu te agradeço por tudo que o Senhor colocou aqui, pela tua palavra, Pai, pelo teu direcionamento, que eles possam ter sido direcionados, possam tomar as decisões que o Senhor direcionou, Pai. E eu clamo, Senhor, mais uma vez, que os teus anjos, Pai, permaneçam ao redor de cada pessoa presente aqui, guardando, protegendo, sustentando, impedindo de qualquer ataque que venha roubar essa obra de cura que está acontecendo aqui hoje, Pai. Nos cubra com um manto de invisibilidade, Senhor. Coloque uma muralha de fogo ao redor da nossa casa, Senhor, ao redor de nós, onde que formos, Pai. Que a tua presença seja sentida. Que a tua luz esteja sobre nós. Que onde nós formos e tivermos pessoas, Pai, com espíritos, Pai, malignos agindo, que esses espíritos sejam amarrados e silenciados em nome do Senhor Jesus. E nós selamos essa oração, essa entrega, essa aula, esse estudo, essa cura, com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que limpa, que restaura, que protege, que traz nova vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Podem abrir o áudio de vocês. Amém, pessoal? Amém. 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 Glória a Deus. Lucineide, Gente, quem... Oi, pode falar. o que é nomear a dor? É você falar, você vai anotar onde que essa dor veio. Uma dor de um abuso, de uma rejeição, de alguma coisa que... A dor que você sente, o que é que você sente? Você vai nomear. O que é que você sente? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de aprovação. Eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que preciso estar à frente de tudo. Você vai nomear isso. Eu vou mandar essas tarefinhas para vocês em um PDF da aula de hoje, para que vocês possam guardar essa aula de hoje, para que vocês possam ter ali, né, um estudo, porque com certeza alguém identificou alguma dor que teve. Porque, assim, essas feridas, você tem uma lista de todas essas feridas? Porque, assim, eu tenho a maioria dessas feridas. O Juliano também está aqui, a maioria dessas feridas. Aí você tem uma lista, porque eu estou vendo que a minha carta do perdão vai ser bem grande para fazer. Então, deixa eu te explicar uma coisa, Andresa. A carta do perdão, você vai fazer para aquela pessoa que você ainda tem mágoa. Quem que você ainda tem mágoa? Essas feridas, a maioria de nós temos mesmo. Essas feridas não é para você sair fazendo carta para todas as feridas que você tem. Essas feridas que eu falei aqui é para você identificar que você tem e buscar a cura delas. Ou através de uma terapia, de um tratamento, de oração, porque tem curas que só o Senhor vai curar, mas tem curas que a gente precisa de uma pessoa nos direcionando a ações, o que é que eu preciso fazer, qual direcionamento que eu preciso ter, entende? Porque tem pessoas que foram abusadas, né? Tem pessoas que têm problema que vem desde a infância, tem pessoas que as decisões que elas tomam hoje são baseadas nas feridas que ela tem. Então, essa lista que eu falei aqui não significa que você precisa ter ela, significa que você precisa identificar. Não, eu tenho uma ferida e eu preciso de tratamento. Aí, esses direcionamentos
Quem vai te dar o que você deve fazer ou não é um terapeuta, né? É como nós estamos tratando aqui. E a carta de perdão que você tem que fazer, você vai fazer para a mágoa que você tem hoje. Então, hoje, qual é a mágoa, qual é a pessoa que te magoou que você ainda sente? Vamos supor que seja, vou falar aqui aleatoriamente, tá, Andressa? Vamos supor que seja seu pai. Seu pai te magoou e aí você precisa perdoar ele. Então, se seu pai é vivo, tem esse momento com ele. Mande uma mensagem, perdoe, liga para ele, conversa com ele. E ainda assim, faça a carta. Por quê? Porque na carta você vai desabafar tudo ali que você sente. Coisas que você, às vezes, não vai falar para ele, para não criar mais conflito. Para ele, você vai perdoar. Você vai falar, pai, eu te perdoo por tudo que aconteceu, eu quero viver uma nova história a partir de agora. Então, você vai liberar perdão, você vai perdoá-lo e você vai fazer essa carta, porque na carta você vai colocar tudo ali. Quando aconteceu isso, isso e isso, eu me senti assim quando o senhor me bateu, quando aconteceu isso, quando o senhor gritou comigo, quando eu não fui validada, quando eu nunca recebi um eu te amo, e depois você vai fazer o ato profético, que eu deixei como tarefa lá no grupo, que é queimar essa carta. Por quê, Lu? Porque atos proféticos, aí tem lá, né, na nossa aula de atos proféticos, todas as passagens bíblicas, não tem como eu falar sobre isso aqui agora, né, eu já deixei para vocês na aula, tem todas as passagens bíblicas de ato profético. Por que a gente faz ato profético? Você decreta no mundo espiritual, quebrado, rompido, toda corrente que te mantém presa a essa ferida emocional, a essa mágoa. Entende? Então, você vai fazer essa carta pela mágoa que você tem agora. Quem são essas pessoas? Você precisa perdoar. Sim, eu entendi. Amém? Mais alguém, pessoal? Identificou? Quer perguntar alguma coisa? Ficou com dúvida? Vocês conseguiram identificar, pelo menos assim, eu tenho ferida de rejeição. Por que eu estou falando de feridas de rejeição? É a número 1. É de rejeição e de abandono. Não ouviu o meu te amo da mãe, do pai. Foi rejeitado na escola, sofreu um bullying pelo professor. A gente usa, eu, né? Que os P's da vida bloqueiam a gente, né? Padre, pastor, pai, padrasto, professor. Os P's da vida, eles têm uma autoridade em algum momento da nossa vida, né? Eles bloqueiam as nossas vidas. E é preciso a gente identificar isso para a gente curar isso. Amém? Mais alguém? Simone, Tamires, Josi, Landa, Juliano, Silvana, Marjorie, Daene. Ô, Lu, só uma dúvida. Pode falar, Kelly. Pai de Senhor Jesus, boa noite. Deixa eu falar uma coisa. As feridas da alma, nem todas a gente vai conseguir identificar, né? Sim, porque quando eu fiz esse processo agora que você pediu para a gente estar fazendo da casa, eu fui lá longe, sabe? O meu espírito, minha alma foi bem longe, assim, sabe? Numa casa bem feinha, bem... E aí eu fui sentindo um misto de umas sensações, mas eu não consegui identificar. E isso é do dia para a noite? Não, que a gente vai conseguir identificar. É aos pouquinhos, né? É aos pouquinhos. Porque assim, deixa eu aqui só para tirar isso, para tirar o eco. O que acontece, Josi, é um processo, por isso que fala processo de cura interior. Processo, por quê? Quando você vai identificando algo na sua vida, por exemplo, uma necessidade de aprovação. A pessoa eu não vou ali, porque ali só tem mulher bonita, ela está com uma baixa autoestima, ela tem uma necessidade de aprovação.
Então, ela identifica uma ferida. Pronto, eu tenho uma ferida. Onde que foi que isso surgiu? Será que foi meu pai? Minha mãe? Será que foi uma prima? Será que foi alguém que falou assim, enxerga, minha filha, olha para esse cabelo, vai, não sei o quê. Aonde que foi? Então, é um processo. Isso a gente vai descobrindo na nossa vida toda, não é hoje. Hoje foi um ensinamento que elas existem, que elas precisam ser curadas, que elas precisam de tratamento e que elas precisam de cura, porque elas bloqueiam a nossa vida, elas dão acesso ao inimigo a agir na nossa vida. Por quê? Quando eu tenho um bloqueio de necessidade de aprovação e o inimigo sabe disso, como é que ele age? Bom, eu tenho que fazer uma live. Só que eu não vou fazer a live. É igual amanhã. Vocês podem vir todas preparadas. Todo mundo que quiser participar da cura, da libertação amanhã, vai ter que abrir o vídeo, ok? Não tem como eu fazer libertação com vocês com o vídeo fechado. Eu preciso ver vocês. Eu preciso saber o que está acontecendo. Se vocês estão tendo alguma reação, não estão tendo. Então, todo mundo de vídeo aberto. Então, o que acontece? A pessoa tem que fazer uma live. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não. Eu tenho vergonha de aparecer. O que é isso? Não é vergonha de aparecer. É vergonha de falhar. É vergonha de ser julgada. É vergonha de alguém falar dela. É uma necessidade de aprovação. Isso é uma ferida. Aí a gente tem que ver por que o inimigo usa disso. Porque ele sabe que se você fizer uma live, você vai prosperar, você vai ajudar outras pessoas. Estou dando um exemplo, tá, gente? Você vai prosperar, você vai ajudar outra pessoa. Você vai servir de canal para alguém. E aí, o que ele faz? Ele sabe que você tem essa ferida, ele não deixa você fazer, ele te bloqueia, você não prospera, você não age, você não faz, você não acontece. Então, é isso. Você precisa identificar para que você possa romper. Então, é um processo. Você vai identificando os seus bloqueios e as suas feridas ao longo da tua vida. Mas algumas você já sabe que tem. E aí, como que você faz? Lu, não consigo sozinha. Terapia. Por que terapia? Porque a terapia, gente, busca você desde a infância. E é um processo. Porque todo dia acontece algo na tua vida. Todo dia acontece algo na tua vida. Essa semana aconteceu uma coisa, semana eu agi dessa forma, e aí você vai descobrindo o porquê, você vai descobrindo aonde que tem os problemas, e aí você vai se curando, você vai se permitindo. Então, Josi, é um processo, amém? Amém, entendi. Então, é o exercício que a gente tem que fazer diariamente, e a terapia vai nos ajudar a reconhecer e a identificar, né? Porque muitas das vezes sozinha a gente não vai conseguir identificar a causa da nossa dor na alma. Você acabou de falar uma coisa aí que é muito eu, porque eu achava que era vergonha, e aí eu já estou descobrindo que não é vergonha, entendeu? Pois é, não é vergonha. Muitas vezes, Josi, eu tive isso. Eu tive que passar por esse desbloqueio. Eu não fazia live no YouTube. Agora vocês entram lá no meu YouTube, tem um monte de live minha lá. Mas eu não fazia, porque eu falava assim, não, eu tô gorda, eu engordei, eu não vou fazer, eu isso e aquilo. Gente, por que isso? Por que isso? Viu? E viu que é um problema meu? Porque o outro que tá lá do outro lado, ele tá querendo saber se eu tô gordo ou se eu tô magra. Ele tá querendo saber do que eu vou ensinar para ele, o que ele vai aprender. O que eu vou agregar na vida dele ou não. Então, é isso que faz a diferença. Então, era uma necessidade de aprovação que foi rompida. E como que ela é rompida? A gente agindo. Quando você identifica alguma coisa para você quebrar, você precisa agir. Por isso, fazer a carta de perdão é você agir, romper. Por isso, você não sabe que você não tem vergonha de aparecer em vídeo, você começar a fazer vídeo, é romper. É você começar a agir. Amém? Amém. Mais alguém, pessoal? Gente, vocês gostaram da aula? Foi ótima. Aprendi muito. Amém. Glória a Deus. Então, uma boa noite para vocês. Uma excelente noite de descanso. Que os anjos do Senhor acampem aí do seu lado, no seu sono. Amém.
Lu, acabei de descobrir nessa noite que eu preciso de terapia, algo que eu sempre julguei, que eu sempre recriminei, que eu vou falar logo a verdade, que eu achava que terapia era para quem não tem o que fazer. Quando as pessoas falavam assim, eu faço terapia, eu já pensava assim, vai procurar uma casa para limpar, sabe? Minha cabeça já falava isso. Pois é, Misericórdia, meu Deus, que ignorância. O bom, por que eu faço a terapia e eu me intitulo terapeuta espiritual? Porque eu trabalho a terapia com base bíblica e fazendo a libertação junto. Então, é os dois. Ô, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez o Silk com a pastora Tânia Tereza? Já sim. Eu fui como é que fala? Fui convertida através da pastora Tânia Tereza. Nossa, eu morro de vontade de fazer o Silk dela. É maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu falei que eu ia falar uma coisa para vocês, né? Mas um monte de gente saiu. Vou falar lá no grupo, gente. É muito maravilhoso. Já tá tarde também, né? Então eu falo amanhã lá no grupo para vocês, que é sobre o pó da terra, o homem, Eva e a coluna. Eu vou dar essa explicação para vocês que tem científica, sabe? Que tem tudo a ver e que é maravilhoso, mas aí eu posso falar na aula amanhã também, porque demora um pouquinho, tá tarde, mas amanhã eu aguardo vocês na nossa libertação, em nome de Jesus, tá? Amém. Vocês venham preparados para o Senhor agir poderosamente. Então, bom descanso, que vocês tenham sonhos. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada.